se um apocalipse zumbi começasse na sua cidade, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes iremos acompanhar o Manel tentando sobreviver ao início do fim do mundo. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os zumbis em Apocalipse Z, o princípio do fim. Esse cara não tem ideia, mas ele vai descobrir a vontade de viver na pior situação possível. Manel e sua esposa Júlia foram convidados para um jantar à noite na casa da Belém, que é a irmã do cara que tem um filho que se dá muito bem com o tio. E aí, após uma ótima noite em família, o casal decide que já está na hora de partir e vai embora. O problema é que no meio do caminho, o clima fica um pouco tenso, e os dois começam a discutir sobre ter ou não um filho, já que aparentemente o cara vem enrolando a esposa nesse assunto há mais de anos, o que virou um grande problema na relação. Só que por conta da discussão, ela se distrai da direção do carro e quase causa um acidente, e por sorte ela consegue parar e estabilizar o veículo, fazendo com que todo o perigo passe, ou quase isso, porque um caminhão aparece do nada batendo no lado do motorista e fazendo a mulher reiniciar a simulação, se é que vocês me entendem. Um ano depois, ainda bem afetado pela morte da esposa, o Manel acorda cedo e começa a se arrumar para sair. Tudo enquanto assiste na televisão uma matéria urgente sobre um novo vírus chamado TSJ. E esse TSJ está se espalhando rapidamente pela Europa, e ele ainda é pior do que a pandemia. Mas sem dar bola para isso, ele simplesmente sai de casa e vai até a baía local, onde se encontra com um pessoal que deseja comprar o seu barco. Só que enquanto mostra o barco para a dupla, ele se lembra dos momentos preciosos que teve com a Júlia e desiste da venda. Então, sem fazer a venda, ele vai até o mercado fazer algumas compras, e durante seu passeio pelos corredores, ele recusa várias chamadas de Belém, que parecia muito querer falar com ele. Além disso, o cara também vê que as pessoas estão estocando alguns produtos, igual quando o pessoal comprou 50 sacos de papel higiênico por terem medo de morrer com a bunda suja. E eu tenho uma péssima notícia pra você que possui esse medo: se acontecer um apocalipse, seu bumbum vai ficar sujo, você queira ou não. Depois disso, o Manel volta pra casa e guarda os mantimentos enquanto escuta o ministro da saúde falando sobre 2 casos contidos desse novo vírus. Fora que desde que a Júlia morreu, o único companheiro do Manel é seu gato Lúculo. Então, o Manel guarda as carnes em um freezer que tem na garagem e vai fazer uma videochamada com a Belém, que estava extremamente preocupada com ele. Fora que por conta de toda a situação do vírus, o marido dela está sendo transferido para as Ilhas Canárias, ou seja, toda a família está indo embora em poucas horas, e ela quer que o Manel vá com eles. E apesar do cara recusar fortemente, a Belém ainda consegue convencê-lo de que não tem problema, já que são só alguns dias. Sendo assim, na manhã seguinte, ele acorda bem cedo, coloca o Lúculo em uma gaiolinha de transporte e entra no carro para ir até o aeroporto. E no caminho até lá, ele escuta na rádio que foi descoberta uma variação do TSJ, que é ainda mais perigosa que o vírus anterior, pois o período de incubação é de apenas alguns minutos desde o momento do contágio até o surgimento dos sintomas mais graves, sendo que a transmissão do vírus agora é através de ferimentos como mordidas e sangue. Ok, infelizmente uma das maiores causas das mortes no trânsito é a desatenção dos motoristas, seja por mexer no celular, conversar com alguém ou outra coisa. Isso com certeza fica ainda pior quando está de noite com tudo escuro, né? Por isso, infelizmente, a única forma que os dois tinham de evitar essa situação era deixar para resolver essas coisas em casa. Ainda mais por ser algo tão sério quanto ter um filho, pois é como se eles fossem chegar a um acordo enquanto ela dirige. E eu nem vou falar do clichê do caminhão simplesmente aparecer do nada e nem buzinar antes de bater. Ou o motorista do caminhão estava dormindo, ou ele só estava a fim de fazer um strike com o carro, porque o cara nem tentou desviar. Sem contar que se você dá um 360 na rua com o seu carro e vai parar na contramão, sua primeira preocupação não deve ver se todo mundo está bem e ficar feliz com a sua manobra, e sim ir por acostamento ou voltar para sua faixa da rodovia, porque os outros motoristas vão ficar tão surpresos quanto você ficou por não ter batido. Agora, se tratando do vírus, bom, claramente esse aqui é um caso de vírus zumbi, e qualquer um desse universo que tenha visto The Walking Dead vai saber disso. Afinal, como ali teve a pandemia, dá para imaginar que se passa no mesmo universo da nossa realidade, o que não é das melhores, né? Sendo assim, vamos usar o conhecimento que temos para ver o que provavelmente vai acontecer, e como o Manel deveria agir enquanto ainda dá tempo. Primeiro, que ele não deveria contar tanto assim com o fato de poder sair do país, pois uma das primeiras coisas que acontecem quando uma pandemia surge é o bloqueio dos aeroportos e das fronteiras. Isso porque existe a grande possibilidade de um portador do vírus levar ele para outro país e infectar mais pessoas e vice-versa. E quando isso acontecer, todos vão atacar os supermercados, lojas e postos de gasolina, em busca de comida e outros mantimentos. Sem contar que se você sair do carro nesses momentos, a chance de você ficar preso em um congestionamento é de 99%, a menos que você seja o Brian, rei dos atalhos, ou esteja de moto. Como esse cara tem um freezer em casa, o mínimo que ele deveria fazer era ter um bom estoque de carnes e outros itens ali, já que carnes congeladas têm a sua validade aumentada para alguns meses, dependendo da carne. Além de estocar comidas enlatadas, justamente para esse tipo de situação. Isso é algo que eu faço aqui em casa, e eu nem como comida enlatada. Eu só vou descobrir se ela é boa se um apocalipse acontecer, ou se ela estiver perto de vencer e eu comer para repor o estoque. E é claro que não é nem um pouco divertido fazer um estoque desse, mas é algo necessário se você quer se preparar para esse tipo de situação. O correto é ter comida para pelo menos 3 meses da sua dispensa, porque aí dá tempo de você pensar em outras estratégias para se alimentar quando essa comida acabar, como uma horta ou uma criação de rãs que nem eu sugeri no vídeo de Não Solte. Após alguns minutos de viagem, Manel e Lúculo chegam no aeroporto e esperam um pouquinho antes de serem chamados para embarcar. O problema é que enquanto estão na fila, as pessoas começam a ser impedidas de embarcar, e todo
todos os voos são cancelados, mostrando que todo o local estava sendo isolado. Isso causa uma confusão total, com as pessoas insistindo para passar e acusando as comissárias de estarem lhe enganando. E para piorar a situação ainda mais, todos recebem no celular um alerta do governo, declarando o estado de alerta temporário. Só que diferente das outras pessoas, o Manel recebe um telefonema da sua irmã, que avisa sobre a nova variante, falando que tudo está sendo fechado, e manda ele voltar para casa urgentemente e se trancar. E como não é burro nem nada, ele vê que a pessoa mais apavorada da fila roubou uma arma do segurança para fazer besteira, e aí o Manel se mandou embora junto com os outros, sem nem olhar para trás. Porém, a viagem acaba não sendo nem um pouco rápida, graças à paralisação do trânsito por conta do tanto de veículos, ou seja, um baita engarrafamento. E toda essa situação também faz com que o grupo se formasse para atacar uma embarcação de resgate marítimo que fornecia água e comida, além de outros pequenos ataques. Aí, vendo que a coisa não ia mudar tão cedo, o Manel recomenda que um casal do seu lado volte para casa. Então o cara pega o Lúculo e vai embora andando, deixando o carro para trás em um local de retorno, para não atrapalhar as coisas ainda mais. E algumas horas depois, quando ele está chegando, uma ambulância passa milhão por ele, deixando o cara extremamente curioso, e fazendo com que ele vá atrás dela. Chegando assim até uma casa que estava em quarentena com vários soldados fazendo a contenção. Ele até tenta perguntar o que estava acontecendo, porém é ignorado, e pode apenas assistir enquanto uma pessoa infectada com o que parece ser a nova variante do vírus está sendo contida e transportada com extremo cuidado pelos militares especializados e muito bem protegidos. Após isso, o Manel volta para casa com o Lúculo e se deita no sofá para dormir, ou tentar pelo menos, já que ele é atormentado por pesadelos da noite em que sua esposa morreu num acidente de carro. Aí no dia seguinte, ele acorda com uma ligação da Belém e conversa um pouco com a mulher, perguntando se existe alguma notícia de que o espaço aéreo vai ser liberado. Só que ela fala que isso não vai acontecer tão cedo por conta da nova variante. E como o marido dela é do exército, ela usa as informações privilegiadas que ele recebeu para mandar o Manel ficar em casa a qualquer custo, já que em pouco tempo, os militares vão tentar levar todas as pessoas para uma zona de quarentena segura do vírus. E o problema é que por ter mais pessoas reunidas, existe uma maior chance de contaminação, algo que já foi visto na Bélgica. Em seguida, enquanto escuta no jornal que várias cidades já estão sendo totalmente isoladas do resto da Europa, o Manel vê nas redes sociais vários vídeos de ataques de infectados, devorando pessoas no meio da rua, e também de sobreviventes mostrando uma forma de se defender, como por exemplo, um cara que claramente assistiu muito Derrotando Filmes da vida, e está mostrando que usar grades iguais às de uma gaiola seria uma boa forma de impedir as mordidas. O problema é que do nada, todos os serviços de comunicação são travados para exibir uma mensagem de alerta, dizendo que todo o país estava em estado de emergência, e que qualquer comércio seria fechado em poucas horas, e que as pessoas deveriam colaborar quando os militares começassem a agir. Bom, antes de tudo, aquela ideia da grade pode até parecer boa, mas na prática, quando uma horda de zumbis te atacar, não vai ter grade o suficiente para impedi-los de chegarem até você. É muito melhor você construir uma armadura corporal para evitar mordidas e conseguir se movimentar, do que ficar segurando um escudo barulhento e grande que vai mais atrapalhar do que ajudar. Fora isso, dava para dizer desde o começo como seriam os primeiros dias do isolamento dos países. Além disso, quando uma situação tão tensa acontece, é normal que algumas pessoas fiquem histéricas e totalmente fora de si. Por isso que o ideal nessas situações é se manter afastado dos demais, pois você não conhece as pessoas à sua volta e não sabe como elas vão reagir em situações de estresse. Então as dicas de Belém foram muito boas, e a escolha do Manel de se trancar em casa também foi boa. Porém, na hora em que soube que as conexões poderiam ser cortadas em poucos dias, o cara deveria ter feito algo pensando a longo prazo. E isso é baixar o máximo de conteúdo possível, algo que deve ser feito por duas razões. A primeira, e talvez a mais importante, é porque ele não sabe por quanto tempo vai ficar afastado das pessoas, e nós somos seres humanos sociais que precisam estar constantemente interagindo com os outros. E sim, isso vale até para aqueles que preferem ficar sozinhos, pois escolher ficar sozinho e não ter opção são duas coisas bem diferentes. Acreditem em mim, galera. Sendo assim, ele precisaria do máximo de coisas possíveis para ocupar a mente durante esse tempo. Por isso seria bom baixar vídeos, filmes, livros, séries e até mesmo podcasts, pois ali dá pra dizer que é uma interação mais real. Talvez possa suprir a algum ponto a falta de comunicação. E pelo amor de Deus, não vai baixar coisas do nível tá competindo. Baixe algo relacionado ao futuro que você vai viver. Ou seja, pessoas que entendem de sobrevivencialismo e ensinem táticas úteis. E também conteúdos para você se divertir no tempo livre. O segundo tipo de coisa que ele deveria baixar são cursos e vídeos que ensinam habilidades manuais. E acreditem em mim mais uma vez, dá pra baixar qualquer coisa na internet. Por esse motivo seria bom ter guardado vídeos que ensinam a fazer várias coisas, como construir armadilhas, hortas, coletar água da chuva, armas para autodefesa em situação de emergência, como fazer um carro ligar sem a chave e por aí vai. E não estamos incentivando que você faça armas caseiras ou aprenda a roubar carros para fazer isso no seu dia a dia. Toma jeito, seu delinquente. Isso é perigoso e criminoso. Aprender esse tipo de coisa só se aplica apenas à situação do Manel, que está lidando com o apocalipse. Depois de ver a mensagem, Manel vai até o mercado mais próximo pegar alguns suprimentos. E diferente dele, que estava até bem calmo, todos os outros cidadãos agiam como se fosse o fim do mundo. O que não tá tão errado assim, né? O pior é que enquanto ele pegava os restos de mantimentos que ainda tinham nas prateleiras, o mesmo casal que ele ajudou no dia anterior, dando a dica de voltar por onde veio, aparece ali e rouba uma pizza da sua mão antes de sair correndo, fazendo com que ele saia do mercado apenas com algumas latas de comida de cachorro e uma cara de mané. Pegaram o trocadilho? Aí, para não sair por baixo, o mané vai até uma lojinha do posto de gasolina e pega alguns biscoitos e outras coisas que tinham ficado para trás. Só que logo após ele sair, um
um policial bem ferido aparece ali correndo e se tranca dentro da loja usando algemas como cadeado. Além disso, do nada, uma multidão passa correndo desesperada, fugindo de um infectado. Esse infectado consegue derrubar e morder várias vezes um guardinha que implora por ajuda, então o Manel não consegue ficar parado olhando. Ele pega um rodo e decide ir pra cima do zumbi, só que a criatura olha pro cara e parte pra cima dele. Por sorte, o guardinha usa suas últimas forças para atirar bem na cabeça do infectado e salvar a vida do Manel. E quando o civil tenta se aproximar para ajudar, o policial espanta ele com um tiro no chão e depois encerra a gameplay. Em seguida, o Manel volta pra casa apavorado e fecha todas as janelas para assistir uma live do presidente, que comunica que a propagação do TSJ está fora de controle em todo o mundo e que por isso os governos se uniram para arranjar uma maneira de lutar contra isso. Fora que as cidades com mais de 400 mil habitantes foram isoladas e aquelas abaixo disso serão transferidas para zonas seguras. Mas sem dúvidas, a pior notícia é que por conta da falta de manutenção, apenas as redes de emergência de rádio serão usadas para se comunicar, significando o fim da internet e do serviço de operador em algumas horas ou dias. Mas como não está nem aí para isso e ele quer ficar em casa como a sua irmã mandou, o Manel pesquisa vários vídeos a respeito de como fazer trancas caseiras e eficientes, proteções de ferro para os muros e coisas assim. Aí tendo apenas algumas ferramentas e um sonho, ele dá um jeito de construir a própria fortaleza anti-zumbis, ou quase isso. Fora que o Manel também deu um jeito de retirar a câmera que tinha no comedouro do Lúculo, para fazer dela uma câmera de segurança que vigia a entrada da casa. Ao cair da noite, o exército aparece ali pelo bairro do Manel, recolhendo todas as pessoas para serem levadas até as zonas seguras. Então ele manda uma foto para Belém, e é aconselhado mais uma vez a ficar em casa quietinho para não ser levado à força. E bom, é exatamente isso que ele faz. Só que alguns minutos depois, quando os soldados aparecem por ali, e por conta da gritaria, o Lúculo começa a miar bastante, fazendo com que os oficiais decidam invadir a casa, para pegar quem estava escondido. Por sorte, as trancas que o Manel fez eram boas de verdade, e acabam fazendo os soldados desistirem. Ok, aqui sem dúvidas o que me fez ficar com muita raiva do Mané, e talvez o maior erro do cara foi simplesmente sair andando do posto de gasolina. Isso porque ele ouviu o tiro do policial que tinha sido mordido por um zumbi, e claramente estava dando load na jogatina. E sabendo disso, ele deveria ter voltado para pegar a arma, a algema, o colete e o rádio comunicador do cara. Aí com a arma era só finalizar o que estava dentro da lojinha e duplicar os itens. E acredite, essas coisas são extremamente importantes em um apocalipse. Na verdade, se o policial sabia que ia encerrar a gameplay, ele podia ter falado para o Manel esperar e pegar suas coisas. Apesar da intenção dele de espantar o civil ter sido boa, o cara basicamente pediu que o Manel tivesse uma arma. Se bem que a burrice do Mané colaborou para isso. Porque você não querer ter duas armas em um apocalipse zumbi é praticamente querer ter um destino pior do que o policial. Além disso, já que ele viu alguns vídeos no YouTube a respeito de como proteger a própria casa, ele poderia ter feito o que eu falei e baixado mais material para quando precisasse usar lá na frente, como por exemplo, vídeos ensinando a ligação direta e coisas do gênero. Além disso, visto que os militares estão colocando milhares de pessoas juntas em alguns acampamentos, aquele rádio policial poderia ter sido usado para ficar sabendo da situação desses acampamentos, ou de patrulhas que fossem ser feitas pelo condomínio. Até porque, num possível final de mundo, qualquer comunicador seria usado, então o Manel só precisaria achar a frequência correta e escutar a conversa deles. Não que isso fosse fácil de fazer, mas eu acho que ele não tá com muita coisa na agenda dele, né? Depois de 2 semanas, as conexões de internet e de operadora já foram com Deus em uma boa parte do mundo aparentemente, mas apesar de estar incomunicável e da comida estar chegando no fim, os painéis solares e as baterias ainda permitem que ele continue mais algum tempo na casa. Manel gravou alguns vídeos para Belém explicando a situação, na intenção de que fossem enviados quando tivesse algum sinal de conexão. Aí para resolver o problema da comida, Manel se vestiu com o antigo traje de mergulho que tinha na garagem, prendeu revistas nos antebraços para ter como se defender de um ataque e pegou um arpão de pesca para ter como atacar com mais segurança. Então o cara não perde tempo e vai de casa em casa pela vizinhança, verificando se algum tipo de alimento foi deixado para trás, sendo que em uma dessas casas ele encontra uma senhora em uma cadeira de rodas que ainda estava viva. Os dois se apresentam e a Gabriela explica que a sua família disse que ia apenas colocar as crianças em um lugar seguro e voltariam por ela, algo que obviamente não aconteceu. E os dois viram amigos até que bem rápido, já que ambos estavam há muito tempo sem ver alguém. Além disso, como nenhum deles tinha comida, a senhora, que é uma mulher muito observadora, para não chamar de fofoqueira, decide que vai ajudar o Manel a encontrar comida usando seu conhecimento da vizinhança, adquirido através de muita fofoca. E você aí achando que fofoca não serve pra nada. Então ela fala sobre as pessoas que fizeram compras antes de ir embora e das que saíram com muita pressa. E seguindo essas dicas, o Manel vai em várias casas ver se algo foi deixado para trás. Só que no começo a única coisa que ele acha são algumas latinhas de comida, garrafas de bebida e algumas outras coisas. Fora que por muita sorte do destino, ele também encontra uma moto de trilha em perfeito estado. Aí ao voltar para casa, ele mostra para a senhora o que conseguiu e entrega um walkie-talkie para ela, para que possam se comunicar caso algo urgente apareça. E sabendo que a situação não está boa, ele se lembra de uma casa que provavelmente ainda tinha comida. Por isso, o Manel diz para a Gabriela ficar atenta ao rádio e vai até a casa que tinha sido isolada semanas atrás por conta de um infectado. Ele invade a casa com um arpão na mão, pronto para reagir a qualquer perigo. E aí é isso que acontece quando um cara aparece em suas costas de surpresa. Ele dispara o arpão do lado do maluco e espanta o desconhecido que nem tenta conversar antes de sair correndo. A parte boa é que o arpão parece ter atingido uma porta da despensa, e na hora de retirar o objeto ele descobre que a despensa estava cheia de comida. Então o Manel leva tudo pra casa, e à noite ele tem um baita jantar com a Gabriela, sendo que os dois aproveitam para conversar sobre a vida.
sobre seus familiares e outras coisas, já que ambos parecem ter perdido as suas famílias, mesmo que de maneiras diferentes. Bom, eu tenho que falar pra vocês que eu não sei quem foi o pior nessa situação da casa. Se foi o Manel que não checou a casa direito para ver se tinham zumbis, ou se foi o idiota que chegou de mansinho por trás do cara sem falar nada. Se você faz esse tipo de coisa em um apocalipse, ou você toma um tiro, pois vão suspeitar que você está querendo fazer um ataque, ou você realmente consegue fazer o ataque e abater alguém, já que o imbecil do Mané errou o disparo do arpão e estava completamente indefeso. E isso aqui é porque ele precisava da pistola, ou de uma faca como uma arma secundária. Afinal, depois que ele errar o arpão, o inimigo não vai esperar ele recarregar esse troço, que demora pra caramba pra ser recarregado. É tipo a besta que o Daryl usa, só que aquática. Vai uns bons segundos para atirar novamente, e nesses segundos você pode bater as botas. Apesar de ser uma arma eficiente, o Manel precisava ter treinado um pouco melhor a mira, pois se fosse um zumbi ali, ele teria sido infectado facilmente. Agora, falando sobre encontrar uma pessoa confiável com quem você possa conversar, isso é algo muito bom para os dois. Afinal, não demoraria muito para que eles entrassem em parafuso ficando sozinhos no fim do mundo. Fora que com o conhecimento dela da vizinhança e com a saúde perfeita dele, os dois conseguem se ajudar de várias maneiras. Só que o ato dele usar a moto para ficar andando pra lá e pra cá foi meio arriscado. Isso porque tinha uma grande chance dele atrair uma horda de zumbis famintos, ou de pessoas mal intencionadas que adorariam roubar a moto, os suprimentos e até mesmo a vida do cara e da senhora. Por isso, apesar de ser mais devagar, ele deveria ter optado por ir de casa em casa a pé, sorrateiramente, assim como estava fazendo antes de se encontrar com a Gabriela, e reservar a moto apenas para viagens longas atrás de suprimento, sem contar que ele deveria empurrá-la até uma distância segura da base dele, para evitar que zumbis e pessoas rastreiem e sigam o som do escapamento. E falando da casa do cara, ele tinha painéis solares, estava bem protegida e agora eles tinham alimentos. A sobrevivência estava garantida por um certo tempo. O plano dele deveria ser mover a Gabriela para sua casa, para ela ficar mais segura e continuar fazendo buscas pelo lugar, já que aparentemente o bairro do cara não tem zumbis, e até parece ter algo impedindo os zumbis de entrar, pois não encontraram um único zumbi em todas essas viagens que ele fez. É muita sorte, ou significa que o lugar está praticamente limpo de zumbis, já que os militares levaram uma boa galera embora. Algumas horas depois, o Manel volta para casa e grava mais um vídeo para Belém, contando sobre como a Gabriela é legal, e dizendo que sente muito por ter se fechado tanto no último ano desde a morte da Júlia. E depois disso, quando ele está se lembrando do dia do acidente, a Gabriela entra em contato com o cara, mandando ele colocar no canal 100 do rádio. O Manel faz isso e escuta uma mensagem regional sendo enviada para todos os sobreviventes, dizendo que as pessoas que forem até as coordenadas enviadas serão levadas até as Ilhas Canárias. E apesar da Gabriela dizer que isso não parece ser uma boa ideia, o Manel insiste que os dois podem tentar ir com o barco dele, e que ele dará um jeito de levar a senhora, visto que ela não pode ir sozinha. E bom, vendo que o cara realmente não teria problema em ajudá-la, a senhora acaba aceitando. Sendo assim, no dia seguinte, o Manel se prepara, arruma as coisas para transportar o Lúculo e avisa pelo rádio que já vai buscar a senhora. Só que sem receber nenhuma resposta, ele vai até lá ver o que aconteceu. O triste é que o Manel acha apenas o corpo sem vida dela deitado na cama com um bilhete por perto, pois pensando que iria atrapalhar o jovem, ela deu um jeito de virar um morto-vivo, sem a parte do vivo. Isso deixa o Manel bem abalado, porém sabendo que não tem tempo a perder, ele se recompõe o máximo possível e volta para casa. O problema é que no meio do caminho ele é atacado de surpresa por uma zumbi ninja, já que ela nem faz barulho, e aí ele acaba perdendo o arpão, fazendo com que o cara precise ser bem esperto, usando as preparações anteriores para se defender da mordida do zumbi, e depois usando a porta de um carro para prender a cabeça da criatura, conseguindo tempo para recuperar o arpão e finalizar o zumbi. Essa experiência acaba sendo péssima para ele, já que antes de ser infectada, aquela mulher era um humano normal, e percebendo que os zumbis estavam chegando onde ele estava, o cara volta para casa, bebe um pouco e envia uma mensagem para Belém falando para onde ele está indo e faz uma série de preparações para ir embora, como prender a caixa de transporte do Lúculo na parte de trás da moto. Aí, sem olhar para trás, ele vai embora em direção às coordenadas enviadas na noite passada, vendo até mesmo alguns acampamentos militares que pareciam ter sido atacados, mas como a rodovia principal parecia ter sido bloqueada e tinha tanques abandonados nela, o Manel pega um caminho alternativo através da floresta, o que apesar de ser um pouco mais seguro, parece ser muito ruim para o Lúculo, que provavelmente foi jogado de um lado para o outro. No entanto, o barulho da moto faz com que dezenas ou até mesmo centenas de zumbis comecem a correr atrás dele. O problema é que ao passar por um acampamento abandonado, ele vê uma montanha de corpos no caminho e cai da moto para não passar por cima. O pior é que depois da queda, a moto para de funcionar, e vendo os zumbis chegando cada vez mais perto, ele acaba tendo que pegar a caixinha do Lúculo e sair correndo em desespero. E depois de muita correria, ele chega na marina e consegue fugir dos zumbis graças à porta de aço com grades que protege a entrada. Dessa forma, ele vai até o que parece ser uma lojinha de materiais, pega alguns arpões e bastões fluorescentes para emergência, e em seguida ele deixa o Lúculo e os equipamentos no pier e pula na água para ir até um barco que estava a alguns metros de distância. Só que apesar da chave de estar na ignição, o motor não parecia funcionar, fora que ele escuta barulhos vindo do quarto do barco, e quando vai verificar, descobre que era um bebê zumbi que foi abandonado. Aí, sem poder usar esse barco, seja pelo bebê zumbi ou pelo mau funcionamento do motor, o cara pega um bote motorizado e vai mar adentro com o Lúculo. E aproveitando esse raro momento de paz, ele manda um áudio para Belém, explicando a situação e dizendo que estava tudo bem por enquanto. Ok, logicamente falando, existia sim a chance da senhora atrapalhar o Manel durante a viagem, porém ela também poderia ter pensado no quanto isso
iria afetar o mental do cara ao descobrir que ela saiu do lobby apenas para não atrasá-lo. E bom, isso realmente o afetou, tanto que ele não viu um zumbi se aproximando e quase se deu mal. Por sorte, o cara parece ter uma mente forte e conseguiu dar a volta por cima e se manter firme no objetivo de ir embora. Eu só acho que ele podia ter sido um pouco mais cuidadoso com o Lúculo. Afinal, foi uma surpresa descobrir que o gato ainda estava vivo depois de toda essa viagem, pois como ele estava na traseira da moto, eu tenho certeza que o coitado foi jogado de um lado para o outro e bateu várias vezes na parede da gaiola. O ideal para manter a integridade física do gato aqui teria sido prender a gaiola a si mesmo, como se fosse uma daquelas bolsas de passeio com a frente de plástico. Dessa forma, o coitado do gato sofreria muito menos, já que ele estaria mais estável no corpo do próprio Manel. Além disso, parece que usaram um comando de despawn no servidor dessa cidade, porque todos os carros e zumbis simplesmente sumiram da estrada. Isso não faz muito sentido, já que muita gente deve ter abandonado os carros igual o Mané fez. E ao invés de passar reto por aqueles tanques que estavam na estrada e pelo acampamento, valia a pena ele procurar se havia alguma arma ou equipamento útil deixado nos blindados, como um binóculos, por exemplo, que podia ser usado para estudar o acampamento por uns minutos, e depois de checar o local por mantimentos também valeria a pena, se ele estivesse vazio, é claro. Se ele tivesse parado para observar ao redor, ele ia descobrir que aquele acampamento era praticamente uma fonte de zumbis. Mas o pior erro dele aqui foi tentar desviar da montanha de corpos se jogando no chão. O cara estava em uma moto de trilha que poderia facilmente passar por cima dos mortos, e ainda assim se jogou no chão. Não faz nem sentido. Ter respeito por essas pessoas é uma coisa, só que o que ele fez aqui foi uma burrice sem tamanho. Fora que na hora que chegou na casinha de materiais do Pier, ele deveria ter pego mais arpões, ao invés de apenas as lanças, pois assim ele conseguiria deixar alguns preparados para atirar, e numa situação que eu precisasse enfrentar mais zumbis, não seria necessário perder tempo recarregando. E assim, eu nem tentaria sair da casa no momento. Ele parece estar num bairro que praticamente não tem zumbis, galera. A única que apareceu ali parecia estar perdida. Ou foi porque o filme tinha esquecido que era de zumbis e jogou um zumbi ali para dar graça. O esquema aqui seria ficar nesse lugar e começar a usar o quintal das casas para plantar, enquanto ele usava a moto para saquear mercados e postos distantes do seu bairro. Já que ir até a marina foi uma ideia bem arriscada, porque com certeza no mínimo 300 pessoas tiveram a mesma ideia que o cara. Metade conseguiu pegar os barcos, e o restante ficou ali para fazer parte da horda de zumbis. Algumas horas depois, no meio da noite, o motor para de funcionar, e o Manel vai ver se consegue consertar. Só que além de não conseguir, ele também viu um corpo submerso na água com as mãos amarradas e os olhos arrancados. Mas antes que possa pensar nisso, ele vê um barco se aproximando e pede por ajuda. E digamos que os caras pareciam ser bem perigosos, já que estavam usando várias armas pesadas como AKs. Mas apesar disso, eles ainda escoltam um homem até um navio bem grande. Lá dentro, ele recebe uma comida, e sem pensamentos errados aí, por favor. E conhece o capitão do navio, o Ushakov, que é um russo com cara, voz e jeito de vilão. Só que como ele apenas fala russo, o Victor é que age como intermediário para conversar com o Manel, fazendo perguntas básicas, como onde ele mora, o que fazia no estuário e com o que ele trabalha. O Manel responde que mora num condomínio a alguns quilômetros, e estava seguindo uma mensagem de rádio que falava das Ilhas Canárias, e que trabalhava como advogado e tinha uma empresa de painéis solares. Aí ouvindo isso, o Victor avisa que o barco que levaria as pessoas para as ilhas quebrou antes de chegar ao oceano, e traduz para o Ushakov tudo que o recém-chegado falou. Mas após os caras irem embora, o Victor diz que mentiu a profissão do Manel, falando que ele é engenheiro, já que ninguém gosta de advogados. Em seguida, o cara decide levar o Manel até o novo quarto, e aproveita o trajeto para contar que veio da Ucrânia meses atrás para pilotar helicópteros de combate. Aí chegando no quarto, o novato também pergunta se nenhum outro sobrevivente foi achado, o que faz o piloto pensar um pouco antes de responder que não, e falar que no dia seguinte o advogado vai precisar dizer alguns locais que podem ter suprimentos. Algumas horas depois, o Manel acorda ouvindo uma comoção, e vê pela janela que um bote com uma família tinha acabado de chegar no navio. O estranho é que na manhã seguinte, quando vai pegar comida, ele não vê a família em lugar nenhum. Nesse momento, o Victor se aproxima com o rosto cheio de machucados, dizendo que caiu da escada e avisa que o capitão quer falar com ele. Aí no caminho até a cabine, o Manel pergunta sobre as novas pessoas. Porém, em resposta, o Victor fala de uma forma bem clara que não existem novas pessoas, deixando evidente que é melhor o cara calar a boca. Depois disso, os dois se reúnem com o Ushakov, e o Manel aponta no mapa uma fábrica que poderia ter concreto, que é o material que o capitão precisava. Após isso, o novato dá uma boa olhada em tudo que está acontecendo no barco, e vê as armas e os materiais que tinham lá, e entende que algo de errado estava acontecendo. Fora que na volta para o quarto, ele vê um homem saindo do porão, e é espantado como se o cara estivesse fazendo algo de errado. Então ele vai até o Victor mais uma vez, pergunta se a família da noite passada foi levada para baixo do navio, e o que exatamente está acontecendo ali. Mas o Victor repreende o Manel, mandando ele não pensar mais nisso, e obedecer o Ushakov se quiser sobreviver. Ouvindo isso, o advogado fala que os dois poderiam fugir juntos para as Canárias, usando um helicóptero que tem um hospital a alguns quilômetros de distância. Só que nessa hora, um dos homens do Ushakov aparece ali. Aí o Victor conversa um pouco com ele, manda o russo embora e diz para o novato que é melhor ele abaixar a cabeça para ficar vivo. Bom, aqui dá pra dizer com certeza desde o começo que o Manel entrou na Toca do Leão. Afinal, se ele somasse 2 mais 2, ia perceber rapidamente que as pessoas desse navio não eram amigáveis. Isso porque o corpo que ele viu submerso era de um humano normal que tinha sido finalizado brutalmente e jogado na água, o que é um tipo comum de desova usado para se livrar de provas, ou pelo menos para não deixar tão na cara assim o que foi feito. Até porque é o fim do mundo, e um criminoso não se importaria de ser pego
pego pela polícia. Além disso, no momento em que o Victor confessou ter dito que ele era um engenheiro ao invés de um advogado, o cara deveria ter suspeitado de uma coisa crucial: a importância. Afinal, em uma situação onde recursos são escassos, é muito comum que aquelas pessoas menos úteis sejam finalizadas ou abandonadas pelos tiranos que controlam o grupo. E como a profissão de advogado não serve muito num apocalipse, o Victor acabou tendo que dizer que o cara era um engenheiro. Porém, o Manel não é o tipo de pessoa que aceita essas coisas. Por isso, ao anoitecer, ele dá uma olhada no convés do navio, vê que estava meio vazio e volta para o quarto, onde ele se arruma para ir embora, pega o lúculo e desce até a parte inferior do navio, onde ele encontra os dois homens daquela família amarrados em uma grade. O problema é que assim que ele solta o primeiro, o cara fica desesperado, falando bem alto e tentando ir atrás das mulheres da família, o que atrai a atenção de um russo que aparece do nada e desce a bala no senhor. A sorte do Manel é que o Victor também desce para checar o que tinha acontecido, e vendo que o Manel ia ser morto, ele ataca o criminoso de surpresa e o finaliza com uma corda, dizendo que era melhor ser verdade aquilo do helicóptero. Aí os dois se juntam com um outro sobrevivente e vão de fininho até um dos outros botes que estavam na água, mas eles acabam sendo vistos e são alvejados, sendo que o figurante é finalizado rapidamente, e o Manel dirige o bote para longe, enquanto o Victor troca tiro com os criminosos até ser atingido no ombro. Alguns minutos depois, quando os caras chegam na praia, o Manel ajuda o Victor a chegar até o estacionamento, finaliza um zumbi que tinha ali e pega um carro para que os dois possam ir até aquele hospital que tem o helicóptero. No caminho até lá, o Manel agradece o Victor por ter salvo a vida dele, e o cara diz que não aguentava mais ficar lá, já que o Ushakov é um monstro completo que adorou o apocalipse, tanto que está construindo um refúgio na ilha de Salvora, e apenas pessoas úteis e mulheres serão poupadas. Além disso, ao contrário do Manel, o Victor tem certeza que a situação nunca vai melhorar. Aí, após algumas horas, os caras finalmente chegam no tal hospital. O problema é que o helicóptero não estava em lugar nenhum, fora que um zumbi se jogou do nada no para-brisa do veículo, fazendo com que o Manel parasse o carro, pegasse a arma do Victor e metesse bala na criatura, o que atraiu ainda mais zumbis, e fez com que o advogado precisasse gastar todo o pente para se livrar deles. E sabendo que as coisas iriam piorar, o Manel pega o gato e o Victor e vai para dentro do hospital na intenção de ajudar o seu novo amigo a estancar o sangramento. Aí ele usa os bastões fluorescentes para iluminar o caminho, coloca o Victor em uma maca na sala de cirurgia e é aconselhado pelo cara a tirar a bala do ferimento. Para isso, o Manel deixa o lúculo ali na sala e vai atrás de algum tipo de item para ajudar a retirar a bala. O bizarro é que durante a busca, ele escuta vozes de crianças brincando vindo de alguns andares acima através do duto de ar, e ele começa a subir para ver se encontra pessoas. Então ele vai em silêncio para não atrair os zumbis, e se comunica com as crianças e com uma mulher pela saída de ar. O problema é que ele acaba falando muito alto e atraindo um zumbi. O cara até consegue fazer uns malabarismos e finalizar esse com um arpão, porém o barulho atrai muitos outros, e faz com que ele precisasse sair correndo de volta para a sala de cirurgia. E aí ele tranca a porta do corredor e vê que nem o Victor e nem o Lúculo estavam onde ele tinha deixado. Por sorte, nessa hora, uma enfermeira chamada Lúcia aparece em uma portinha de aço e ajuda o Manel a escapar dos zumbis que tinham destruído a porta do corredor. Aí, nessa parte segura do hospital, os dois colocam o Victor em uma maca e levam ele até a doutora Cecília. E aí, enquanto as duas cuidam do Victor, o Manel deixa as crianças brincarem um pouco com o Lúculo. Nesse momento, a Lúcia aparece e avisa que a bala já foi retirada do ombro do cara e que agora é preciso esperar. Ok, apesar de ser uma boa pessoa, o Manel é bem responsável com a própria vida. Primeiro, que ele nem fazia ideia de que eram aquelas pessoas presas e nem sabia se elas eram boas ou não. Segundo, que todos os homens do Ushakov estão armados até os dentes e eles não têm problema de atirar para matar. Fora que quando uma pessoa está se afogando, existe a grande possibilidade dela afogar alguém que vá tentar socorrê-la. E aqui nós podemos usar o mesmo exemplo, pois as pessoas poderiam se desesperar e chamar a atenção dos russos e condenar a todos. E foi praticamente o que aconteceu. Nesse tipo de situação, querer bancar o herói não é a melhor opção, pois se não fosse a armadura do roteiro, esse cara já teria ido junto com o maluco que saiu correndo. A sorte dele foi que o Victor virou a casaca e quis fugir dali. E digamos que o Manel tem grandes problemas em focar nas coisas, pois o cara que salvou a vida dele estava na maca com uma bala no ombro, e ele simplesmente decide sair atrás de vozes de crianças que escutou pelo hospital. A chance de ser algum tipo de armadilha em uma situação real é muito grande, e ele poderia simplesmente ter sido apagado nessa busca sem noção dele. Por sorte, o roteirista é muito amigo dele, e nenhuma burrice que o Mané faz dá errado. Agora, falando sobre o ferimento do Victor, em casos assim é preciso verificar se tem sangramento intenso, e caso a resposta seja sim, é necessário fazer uma pressão direta usando um pano limpo. Além disso, manter o lado atingido um pouco elevado em relação ao coração também seria útil, pois isso ajudaria a reduzir o sangramento. E em seguida, seria preciso imobilizar o braço para evitar mais danos até achar um hospital, que no caso aqui eles deram muita sorte de também encontrar uma enfermeira e uma doutora, o que seria praticamente impossível em um apocalipse. E sem ter um médico para fazer o trabalho, você mesmo teria que arrancar a bala dali do jeito que desce, esterilizando as ferramentas antes, é claro. Então, Manel agradece e menciona que tinham vindo até ali por conta do helicóptero, sem imaginar que ainda tinham pessoas vivas. E ouvindo isso, a Lúcia pergunta se ele é um piloto, e o leva até o topo do prédio, onde é possível ver a zona de triagem e quarentena que foi feita algumas semanas atrás, e no meio dela tem um helicóptero pronto para ser usado. Só que a única forma de chegar até o pátio é através das caldeiras no subsolo, onde teve uma explosão recentemente. Ao anoitecer, os dois se reúnem com a Cecília e conversam
sobre tudo o que está acontecendo, pois devido à falta de comida, a única saída é contar com o Victor para tirá-los dali de helicóptero, algo que pode demorar um pouco, já que ele precisa se recuperar. Além disso, eles também falam a respeito de como as crianças estão suportando essa vida sem os pais. Afinal, as mulheres usaram uma linguagem amigável para explicar que os pais delas viraram zumbis, pois a melhor forma de lidar com a dor é sofrendo e aceitando. Praticamente o famoso aceita que dói menos. Isso realmente parece mexer com o Manel. E como a esposa dele morreu nesse exato hospital, ele sai para caminhar e vai até o quarto em que ela estava quando partiu dessa para melhora. Lá dentro, ele se lembra de como foi aquele dia, chora tudo o que precisa e fala suas últimas palavras para ela, retirando a pulseira dela que estava sendo usada como uma coleira pelo gato e colocando na maca como uma forma de aceitar que ela se foi. E aparentemente ele ficou tanto tempo ali que o sol já estava nascendo. Então ele sobe até o terraço com o Lúculo para ver essa bela paisagem. Só que ao chegar lá, seu celular parece recuperar a conexão rapidamente e ele recebe várias mensagens de vídeo da Belém. Nesses vídeos ela mostra estar bem preocupada com ele e também fala um pouco sobre como estava sendo a vida nas Ilhas Canárias. Aí em resposta ele começa a gravar um vídeo dizendo que está bem e falando da situação atual. O problema é que no meio desse momento emotivo, ele escuta vários tiros vindo de baixo e vê que o Ushakov e seus homens tinham chegado ao hospital. E sabendo que não podem continuar ali, o cara desce e avisa todos os sobreviventes. Então eles vão para as caldeiras e colocam panos no nariz e na boca para conseguirem respirar melhor, já que o local estava cheio de fogo e fumaça graças à explosão. Dessa forma, o grupo se move com calma e fazendo o máximo de silêncio possível enquanto escuta os criminosos fazendo barulho lá em cima. Mas assim que chegam na porta que liga a caldeira até o corredor que vai para o pátio, eles descobrem que ela tinha dilatado graças ao calor, e por isso a Lucy acaba tendo que usar um machado para quebrar o trinco da porta. O problema é que na hora em que ela abre, um zumbi sai correndo de dentro e se joga com tudo em cima da Cecília. O Manel e a Lucy até agem rapidamente para finalizar o zumbi, porém já era tarde demais porque a mulher havia sido mordida. Aí em uma cena que lembra bastante aquela do Homem de Aço quando o pai do Clark morre, a senhora apenas mostra a mãozinha dizendo que o grupo deveria seguir em frente para salvar as crianças. Bom, antes de tudo eu vou mostrar para vocês esse frame aqui congelado. Do lado esquerdo tem um helicóptero, do lado direito vários zumbis e embaixo uma área aparentemente vazia sem zumbis, com um portão que dá direto para o heliporto. E eu nem imagino por onde que eles vão passar, né? Aqui existem algumas coisas que o grupo poderia ter feito diferente. A primeira delas foi a decisão de levar todo mundo para o helicóptero. Na verdade, existem prós e contras aqui. O lado bom é que caso tudo dê certo, eles podem sair juntos e rapidamente. Os contras é que eles são muitos, pois um grupo maior pode ser visto e ouvido mais facilmente, ainda mais levando em conta que existem crianças aqui. Além disso, os russos acabaram de chegar nesse hospital que é gigante, e provavelmente irão demorar muito tempo para chegar aos andares superiores, pois vão explorar todos os locais em busca de suprimentos. Sendo assim, eu diria que a melhor opção aqui seria deixar as mulheres e as crianças no topo do hospital, e enviar apenas o Manel e o Victor para baixo. Afinal, o Victor é o piloto, pois em dupla eles conseguirão ser mais rápidos e silenciosos, o que com certeza vai ser de grande ajuda, pois se os dois chegarem até o heliporto sem chamar muita atenção, poderão pegar o helicóptero sem alertar os russos com antecedência, e depois é só parar no telhado para deixar o restante do grupo entrar, com aquelas cordas que helicópteros de resgate têm, fora que diminuiria bastante o risco de alguém ser infectado. Além disso, é provável que em 2 pessoas nem fosse preciso ir pela caldeira, afinal de cima dá pra ver que a maior concentração de zumbis está na área de quarentena, e que na lateral parece estar livre para pular pelo portão. Agora, falando sobre a forma com que eles atravessaram a caldeira, tentar se manter o mais abaixado possível seria bom, já que a fumaça tende a subir e o ar lá embaixo pode ser mais limpo, fora que os inteligentes deveriam ter imaginado que poderia ter um zumbi do outro lado da porta, e se preparado com antecedência para um ataque rápido. E caso você não tenha entendido por que a porta dilatou, bom, isso acontece graças a uma coisa chamada dilatação térmica, que é a tendência dos materiais se expandirem quando a temperatura aumenta. Então, sem ter o que fazer, eles partem rapidamente e chegam ao que parece ser um galpão cheio de coisas antigas e de reposição. No entanto, tinha um pequeno problema, que eram vários zumbis do outro lado da grade. E aí, em uma cena ridícula e sem sentido, a Lúcia vai abrir a porta, enquanto o Manel faz a pior cobertura que eu já vi na vida, sendo que geral poderia apenas passar de cabeça baixa e seguir a vida. Porém, essa estupidez funciona, e nem me impressiona muito funcionar porque nem tinha zumbis no corredor que eles estão. As 2 crianças conseguem passar, porém a terceira vê sua mãe zumbificada e chama por ela. Por sorte, o Victor tampa a boca da menina antes que ela fale mais coisas. Aí o Manel segura a criança e deixa o Victor sair. Mas a hora em que o Manel estava saindo com a criança, um zumbi apareceu do nada fazendo barulho e chamando os outros. Por sorte, tem um armário ali bem posicionado, e o Manel pensa rápido e se enfia no armário com a menina. Aí enquanto os zumbis batiam na porta, os ursos aparecem ali e metem bala em todos os zumbis, sendo que por pura sorte, nenhum tiro pega nos humanos. Aquele famoso repelente de balas oferecido pelo roteirista. Aí os dois saem de fininho dali e se reúnem com o resto da equipe, enquanto a Lucy e as outras crianças acalmam a pobrezinha que ficou por último. Por outro lado, o Manel pergunta quanto tempo vai demorar para ligar o helicóptero, e em resposta, o Victor fala que depende do estado dele. Nesse momento, o Manel vê algumas grades ali do lado e tem uma ideia, ou melhor, ele se lembra de algo que viu há algumas semanas. Dessa forma, os adultos usam as grades para fazer um tipo de perímetro seguro ao redor, colocam as crianças em um carrinho protegido e saem dali de dentro para ir em direção ao helicóptero. Não demora muito para que eles sejam notados e atacados em massa pelos zumbis. O grupo consegue se proteger e atacar de maneira segura ao mesmo tempo em que avança até o portão da
triagem. E ao chegar lá, eles abrem o cerco e a Lúcia quebra o cadeado com o machado, abrindo espaço para o Victor ir correndo ligar o helicóptero. Aí ela retira as crianças dos cestos e ajuda o Manel a fechar o portão mais uma vez. O plano acaba dando incrivelmente certo, e eu nem imagino por quê, né? Já que toda a burrice aqui parece ser recompensada com sucesso. E aí todos entram na aeronave. O problema é que o helicóptero não ligava de jeito nenhum, e os zumbis já estavam pulando a cerca. Por isso, o Manel pega o machado e vai acabar com os infectados. Aí nesse momento, o Victor acha o problema e faz o helicóptero ligar. Mas como já era de se esperar, essa barulheira atraiu o Ushakov e seus homens, que chegam ali finalizando os zumbis e invadem a pista de pouso. Por conta disso, o Victor acaba sendo impedido de subir, e todos precisam se render. Só que não, né? Pois em uma troca de olhares, os dois amigos se entendem, e o Manel destrói o cadeado do outro portão, fazendo com que os zumbis invadam a pista e ataquem os criminosos, enquanto que ele usa a grade do portão para se proteger em um cantinho. Isso dá a oportunidade perfeita para o Victor levantar voo, e aí quando todos os homens do Ushakov são mortos ou simplesmente fugiram, o Manel sai de trás do portão, finalizando todos os zumbis restantes com o machado, e se prendendo na escada que a Lúcia jogou pra ele. E dessa forma o cara consegue se reunir com os outros sobreviventes. Mais tarde, o Manel acorda e vê que de alguma forma eles conseguiram sair daquele inferno. Além disso, ele também recebe uma ligação da Belém, e avisa que está bem e está indo para as Ilhas Canárias. Só que ao contrário do que ele esperava ouvir, a Belém fala desesperadamente que ele não deveria ir para a ilha, e que precisa voltar imediatamente. Fora que nesse momento, dois caças militares passam pelo helicóptero dizendo para a base sobre uma aeronave desconhecida. Bom, eu tenho que falar pra vocês, o tanto de coisa estúpida que acontece nesse filme é brincadeira. Primeiro, que eles andando com aquele monte de grades fazendo barulho, mal chamou a atenção dos zumbis. Só chamou quando eles estavam na metade do caminho, o que nem faz sentido. Era melhor ter ido se escondendo do que usando essa porcaria barulhenta. E no momento que os zumbis percebessem a presença deles, aquilo ali seria destruído pelos zumbis facilmente. Mas como eu falei, todo o plano burro aqui é recompensado com sucesso. Uma prova disso é um monte de russo aparecendo com uma AK e não atirando em nenhum humano, e depois fugindo de vários zumbis. Zumbis esse que são seletivos, né galera? E escolheram ir primeiro atrás dos vilões malvados, para depois ir até o helicóptero que nem devia estar fazendo barulho para atrair os zumbis, né? Ah, e o problema do helicóptero era a porcaria de um cabo que estava desconectado por algum motivo, e o cara simplesmente plugou o cabo e ele voltou a funcionar. E eu nem sei o que é mais estúpido, alguém ter sabotado o helicóptero desconectando essa porcaria de cabo de rosquear, ou o animal do Victor só ter visto isso na hora que era conveniente. E eu vou ter que confessar pra vocês que eu tive que ver esse final umas 3 vezes, porque na primeira eu dormi depois da cena que as antas estavam passando pelo corredor, e resolveram parar por nada para fazer drama sem sentido algum. Os zumbis estavam do outro lado da grade, gente. Esse animal aqui ficou ali parado sem fazer nada com o arpão enfiado na grade. Era só seguir reto e pronto. Não tinha nenhuma ameaça, isso aí é só pra fazer enrolação. E eu sei que precisam ter algumas artimanhas para o roteiro funcionar e ter uns probleminhas aqui e ali, mas quando a solução é burra desse jeito, chega a dar raiva. Porque não tem sentido uma pessoa ver um corredor com uma porta no final e falar: eu vou ficar fazendo guarda aqui nessa grade porque tem zumbi do outro lado, em vez de só andar e abrir a porcaria da porta. Sem contar que os caras meteram bala em um monte de zumbis que estavam claramente atacando algo, e simplesmente viraram as costas e foram embora como se fossem uns NPCs. Aí a sequência de idiotice continua, quando eles pegam um carrinho com rodízio que está sem receber óleo lubrificante desde 1950 para andar no meio de vários zumbis, e eles conseguem fazer isso por alguns metros, o que é surreal. Mas mais surreal ainda foi essa porcaria de grade aguentar esse tanto de zumbis chacoalhando ela. Sério, tem no mínimo 50 zumbis ali, sem contar os figurantes que nem se levantaram ou estavam correndo como se tivesse com vontade de cagar. E eu nem vou falar do plano desses idiotas de irem para uma ilha com mais de 1 milhão de habitantes. É claro que ia dar ruim lá, né? Por mim, o Mané podia voltar pra casa dele com todo mundo do hospital, que seria muito melhor. Não é como se essa mula tivesse sido obrigada a sair de lá por conta dos zumbis. Se duvidar, lá era o lugar mais seguro da Espanha. Mas enfim, tem gente que vai falar que eu assisto uns filmes piores, o que é verdade. Mas muitos desses filmes sabem que são ruins. Esse aqui, por outro lado, tem um orçamento para ser bom, se acha bom e faz essas pataquadas. E é por isso que eu preciso desabafar no final. Essa porcaria aqui provavelmente vai ter uma continuação, já que praticamente não tem filmes de zumbis sendo lançados, e os livros desse aqui são uma trilogia. E galera, deixa eu dar um recado aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas esse aqui não é meu único canal no YouTube. Afinal, meu objetivo é derrotar o YouTube, no bom sentido é claro. Além do Derrotando Filmes, eu tenho mais 3 canais ativos aqui, com vídeos novos toda semana. Um deles é o Resumindo Filmes, onde eu falo sobre outros tipos de filme que não se encaixam aqui no Derrotando Filmes, e lá eu faço um resumo desses filmes para contar a história completa pra vocês. Também tem o Abismo do Medo, onde abordamos diversos temas perturbadores e bizarros, até mesmo mistérios que nunca foram resolvidos, como o desaparecimento de pessoas. E por último tem o Sombras Criminais. Nesse canal nós falamos sobre True Crime, ou seja, casos criminais, detalhando toda a história de cada caso, para mostrar como a mente humana pode realmente ser perversa. Então pra quem gostar eu vou deixar os canais aqui no card e também no comentário fixado. Fala galera, esse foi como derrotar Apocalipse Z. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você fosse pego por uma entidade sorridente, que vai acabar com você em apenas 7 dias, o que você faria? Quer saber se tem alguma forma de sobreviver a essa entidade? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir.
assistir. E lembre-se, se você tem uma base boa para o apocalipse, só saia dela se ela estiver pegando fogo. Do contrário, fique onde você está.